Tudo bem, pessoal do Batalha Cultural? Aqui, Rodrigo Schirmer, falando diretamente de Porto Alegre. Quero trazer para vocês hoje, né, mais obras aí para a gente compreender a nossa cultura, para a gente aprender coisas novas. Nos últimos dois vídeos eu trouxe aí para vocês a Ilíada de Homero, essa obra fantástica, essa narrativa épica que nos dá principalmente o primeiro passo aí para a literatura do Ocidente, tá? Então a gente tem que compreender que essas obras, né, geralmente de ficções, essas narrativas épicas, são as obras que ficam no imaginário popular. Então hoje eu quero trazer para vocês uma obra que me toca particularmente muito, que é O Tempo e o Vento, do nosso grande Érico Veríssimo. Tá? Essa obra, para todos os gaúchos, é como se fosse uma bíblia, né? Guardada as devidas proporções, porque é a obra que dá o que une, né? Digamos assim, que cria a identidade cultural, né? No imaginário do povo gaúcho. É uma obra importantíssima, não só para a gente aqui do Rio Grande do Sul, mas como para todos os brasileiros. Cara, grande Érico Veríssimo, né, criou essa obra, O Tempo e o Vento. Ela é dividida em três livros, né? O Continente, que ele escreveu em 49, o Retrato, que ele escreveu em 51, e o Arquipélago, que ele finalizou em 62, ou seja, ao longo de praticamente 13 anos ele escreveu esse clássico. O Tempo e o Vento é uma narrativa épica, ou seja, é uma ficção, né? Com alguns contornos de realidade, ou seja, tem personagens reais, mas a trama da história que gira em torno da família Terra e da família Cambará que nos dá aquela sensação de entender os personagens, né? Entender aquele lado humano, e principalmente como o Rio Grande do Sul se formou ao longo de 200 anos. Então é uma obra que pega um período temporal do Brasil colônia, pega o Império e pega a República, ou seja, são 200 anos contado ali em três livros, tá? E por que essa obra é importante? Essa obra é importante porque o brasileiro geralmente não tem o senso de pertencimento, não tem o senso de identidade cultural. Isso em algum momento foi quebrado, tá? Por N motivos aqui que a gente já cansou de explicar no nosso canal. Principalmente por não ter essas obras ficcionais que moldam, né, o inconsciente coletivo, né, no sentido das pessoas compreenderem da onde elas vieram, né, quem elas são e para onde elas vão. E essa obra, O Tempo e o Vento, a importância dela se dá justamente nisso. Se vocês já se pararam para se perguntar, né, qual o estado do Brasil que tem o maior senso de pertencimento, né? Qual é o Estado brasileiro que tem essa noção integral, né, do que significa, né, a sua identidade? Eu creio que os gaúchos e o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem isso. Por quê? Porque justamente teve essa obra, tá? Essa obra do Érico Veríssimo criou um imaginário, além dele responder todas as perguntas de como foi criado o povo gaúcho, como nasceu o povo gaúcho, como nasceu a civilização gaúcha. É uma obra que humaniza os personagens, tá? Os personagens, eles têm traços épicos, né? Traços heróicos. Ali, a construção dos personagens é riquíssima, tá? É uma obra parecida com os livros de Dostoiévski, Tolstói. Assim como O Tempo e o Vento é aqui para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, Dostoiévski e Tolstói são para a Rússia, entendeu? Então, os personagens fortes, muito bem construídos, que revelam ali esse senso de pertencimento e explicam, né, como se criou a civilização gaúcha, né, como o povo gaúcho se desenvolveu, né, trazendo todas as características que unem o povo, né, as tradições, os valores, tudo aquilo que dá uma continuidade histórica para as pessoas entenderem, né, quem elas são nesse mundo, nesse universo. Então, uma característica do Rio Grande do Sul que em qualquer lugar do mundo que você vai encontrar um CTG. Você vai para a Europa, você vai ter um centro de tradições gaúchas. Os gaúchos eles cultivam a sua cultura e levam adiante o máximo possível, né, de geração em geração. Isso até o momento não se perdeu. Óbvio que houve um enfraquecimento muito grande, como toda a cultura brasileira. Imagina, essa obra é de 1962, o último livro, né, o último volume
foi publicado em 1962, nós já estamos em 2024, né, e até agora nenhuma outra obra impactante e de tanta beleza na sua construção, né, foi elaborado. Então nós temos aí o nosso clássico, né, O Tempo e o Vento. E eu digo isso porque essa obra, sim, ela reforça e a importância da cultura, né, no senso de identidade das pessoas. Eu acredito que o Rio de Janeiro, em um certo período, teve muita produção cultural, mas isso se perdeu. A Bahia também teve Castro Alves, Rui Barbosa, então tiveram diversos intelectuais, diversos escritores, diversos artistas que criaram ali nos outros estados alguma produção significante, né, e significativa para a sociedade, com beleza, que até o momento aquilo se perdeu, tá? E o Rio Grande do Sul ainda consegue cultivar. Então, a importância dessa obra que eu quero trazer no próximo vídeo aqui para vocês, quero falar bastante dos personagens, principalmente dos personagens masculinos e femininos, né? Os personagens masculinos com todas as características do homem gaúcho, né? Aquele homem valente, corajoso, mas porém machista, né? A mulher gaúcha, essa obra, para quem defende aí o feminismo, né? Para quem gosta de ler Simone de Beauvoir, você tem que ler as personagens do Tempo e o Vento. Você tem que conhecer Bibiana Terra, você tem que conhecer Ana Terra. Essas são verdadeiras mulheres de valor, ou seja, elas são o exemplo daquilo que a gente quer ter como mulher, como mãe, né, como mulher, como esposa, como doação, né, como servir a uma causa, servir a família, né, servir para o bem do próximo, né. Então, o livro é belíssimo, tá? Eu quero trazer trechos do livro, quero trazer características dos personagens e falar para vocês que, de fato, né, essa obra marcou o imaginário do povo gaúcho e até hoje, se a gente cultiva nas nossas tradições aqui no Rio Grande do Sul, tanto na política quanto na cultura, é muito graças a essa obra de Érico Veríssimo, tá? A gente é nítido que isso foi passado de geração em geração. Eu li o livro quando ainda estava na escola, tá? A Rede Globo depois produziu a minissérie, existe o filme, então fica a dica para todos vocês aí, mas o importante é ler o livro, tá? Nada tão importante quanto a leitura, tá? Ler o livro, entender a construção dos personagens. Fica a dica, né? Para vocês lerem o livro e acompanharem. Para o próximo vídeo aqui que eu vou contar para vocês, a gente destrinchar aí toda essa trama, toda essa história, e no fim vocês vão ver a importância realmente de uma grande obra, né? Uma obra que dá uma unidade para um povo, né? Ou seja, uma obra que serve como uma explicação para a existência daquele povo e serve também como uma bússola moral, né? Para as pessoas seguirem ao passar dos anos. Obrigado a todos, espero que eu tenha contribuído aí para um ganho de cultura de vocês. Próximo vídeo eu vou explicar direitinho essa obra aí. Valeu, fiquem com Deus.